E galera, tudo bem? Deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço pra você, tamo junto aí, sempre fazendo os vídeos e ajudando a comunidade. Essa aqui, galera, sem dúvida, é minha melhor formação no eFootball, tá? E diferente, né? Aliás, essa formação eu peguei lá nas dicas do meu grande amigo Galbin, tá? O Galbin que esteve nos últimos vídeos passados, tava dando uma sapiada lá nos vídeos dele, peguei essa dica e falei, vou testar aqui. Cara, e não é que dá bom? Olha só, eu sempre tive muita dificuldade de jogar o game no sentido ali de meio de campo, né? Sempre achei o meu meio de campo muito vazio de jogadores, né? E quando o jogo estava muito truncado no meio, eu não conseguia ter jogadores ali nas pontas, né? A não ser quando eu jogava, sempre joguei 4-3-3 ou 4-4-2, 4-3-3 eu tinha ponta direita e ponta esquerda, mas aí eu tinha os dois pontas, mas não tinha meia, tá ligado? O meio era ali vazio. Quando eu jogava no 4-4-2, eu não tinha os pontas ali, né? E tinha um pouco mais de meio de campo. Mas sempre faltava alguma coisa, sabe? Eu sempre sentia que tinha um vazio ali na parte do meio de campo. E aí, eu fui testar essa formação que o Galbin passou e, cara, é sensacional, porque além de eu ter meio de campo, agora eu tenho pontas. E a defesa é muito sólida e o ataque é muito agressivo, cara. E eu vou explicar pra vocês aqui, parte a parte, tá? E legal dessa tática aqui, que ela é muito versátil, você pode fazer pequenas alterações aqui, mudando uma peça ou outra, que dá muita diferença na gameplay. Cara, eu gostei demais, tá? Vou começar aqui pra vocês verem a zaga, né, galera? Pô, a zaga, na verdade, eu não tenho 3 zagueiros, né? Embora seja um 3-5-2. Na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 defensores aqui o tempo inteiro, fora o goleiro, obviamente, né? E quando eu vou atacar, galera, eu não tenho só 1, 2, 3, 4. Pelo contrário, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 atacando. É, meu querido, é isso mesmo. Esses dois aqui, mano, eles sobem e descem o tempo inteiro, tá? Mas existe um segredinho aqui pra fazer que eles também entendam, né, que eles precisam ficar ali na defesa recuada, tá? Não só ficar lá na frente e não voltar, beleza? E isso é muito bom. Obviamente, esses dois jogadores aqui, galera, eles, né, o MLE e o MLD, precisam ser jogadores que tenham boa resistência, senão, mano, o cara não vai aguentar 45 minutos aqui, tá? No meu caso aqui, o Cuera e o Saka, eles são jogadores que jogam os 90 minutos, por incrível que pareça, tá? Eles têm muita resistência. Então, tenha ciência disso. A tática, você colocar esses dois zagueiros aqui atrás, eles ficam bem atrás, eles entendem que é para ficar aqui atrás, né? E esse zagueiro aqui, ele compõe um pouco a zaga junto com o volante, né? Então eu tenho volante e zagueiro aqui fechando e, obviamente, os meus dois zagueiros fechando aqui e, obviamente, os meus dois ML e MLD fechando todo esse corredor aqui, tá? Então isso é muito e muito bom. O que eu faço aqui nesses dois MLD, né? Você vem aqui na questão tática, né? E aí você vai vir aqui em instrução individual, e aí você vai vir em defesa 1, defesa 2, você vai colocar a defesa recuada nesses dois jogadores, né? Então, o MLD com defesa recuada e o MLE com defesa recuada também. Ou seja, o jogador ele vai recuar para uma posição que permita que ele se junte à defesa facilmente. Isso não pode ser designado a um zagueiro e também não pode ser designado ao meio-campista, tá? Então, ele vai subir sim, né? No caso, os meus dois sobem muito, né? Características das habilidades dele, mas eles também recompõem em muita defesa. Por isso que eu falei para vocês que ele tem que ser jogadores com alta resistência, tá? E aí, galera, essa tática aqui dá muito bom. O que você pode alterar aqui nessa tática de forma rápida e fácil? Por exemplo, quando eu tô jogando 1-0, 2-0, eu vejo que eu tô ganhando de forma mais tranquila, o que eu posso fazer? Eu posso subir esses dois caras aqui, ó, mais ou menos no meio. Aí eu fico ainda mais agressivo no ataque, cara. Aí eu vou atacar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 o tempo inteiro. É pressão psicológica no adversário, meu querido. E ainda assim eles vão voltar e recompor muito a defesa, tá? Ou eu posso deixar eles na posição que eles estavam, né, aqui, mais fechadinho aqui, e eu posso também fechar com dois volantes, então eu posso trazer esse cara pra cá, certo? Ó, e deixar o Ronaldinho aqui no meio, ó, e aí eu faço isso aqui, ó, deixo aqui e deixo aqui. Posso deixar ele tanto como MLG, ou posso colocar ele como volante, né, tá? Dá na mesma lá,
Então agora eu tenho 2 volantes e um meia. Fica um pouco mais defensivo o jogo, né? Então às vezes você pega um adversário que você vê que o cara joga melhor que você, ou que a conexão do jogo não tá daquelas coisas, então fala, pô, deixa eu fechar um pouco a casinha aqui, coloca 2 volantes e deixa o time também vai continuar agressivo pelas pontas e também vai continuar com um ataque mais forte. Nesse caso, você não vai atacar tanto com 6, você vai atacar basicamente com 5 jogadores, né? Os 2 pontas aqui, MLD, MLE, e os 3 aqui, os 2 atacantes e o meio atacante, tá? Então, o time continua ainda assim agressivo no ataque, mas também mais forte ainda na defesa, né? Mantendo os 2 pontas aqui fechando o corredor e os 2 volantes que vão subir e vão descer. Inclusive você pode pegar, se você quiser, né, e colocar a defesa no volante, né, para o volante não subir, o volante ficar ali mais parado ali, né? Então isso também funciona bem. Galera, é uma tática que eu gostei muito. Eu lembro que no PlayStation 2 eu sempre jogava com 3-5-2. E aí depois eu fui entrando na modinha da galera, 4-3-3, 4-4-2, e parei de jogar com 3-5-2. E tem funcionado muito bem pra mim nesses últimos dias que eu testei aqui e gostei bastante dessa formação tática aqui, tá? Pra mim era o que eu precisava, né? Outra coisa, galera, eu jogo no contra-ataque. Essa tática aqui ela funciona bem com contra-ataque rápido e até também o passe longo, né? No caso também funciona bem, né? Eu só não recomendo ela, tá? Eu não testei, mas eu acho que quem joga com passes curtos aqui, né? Eu acho que não fica tão bom. Acho que não é uma tática para se jogar com passe de bola, né? Toque de bola. Apesar que as viradas funcionam muito bem. Então, às vezes eu tô jogando aqui desse lado, tá congestionado, eu faço aquela viradona, né? Aquela fatiada do Mu Pro, né, faço a fatiadona pra cá ou inverto daqui pra cá também, né? Então eu vou quebrando a zaga do cara, né? E o legal é que geralmente a galera monta as táticas pensando no 4-3-3 e no 4-4-2. Quando o cara vê você com essa tática, o cara buga a cabeça dele, fala: "Puta que pariu, cara, é diferente essa tática aqui. Como que eu vou lidar?" Às vezes o cara tem que mexer ali rapidinho durante o jogo mesmo pra tentar pegar a sua tática e às vezes não dá tempo, ele não consegue se encaixar na formação sua, né? Porque o cara já vai preparado para enfrentar alguém no 4-3-3 ou alguém no 4-4-2, tá? Então, galera, testem aí essa tática, né? Que eu peguei do Galbin lá, eu achei interessantíssima aqui e funcionou muito bem no meu time. Outro detalhe para finalizar o vídeo, galera, outra coisa que é importante, essa tática aqui, ela vai funcionar pro seu time full, tá? O seu time full. Se você for jogar eventos onde você geralmente pega alguns jogadores emprestados, né, Liga Italiana, Liga Espanhola, aí é complicado. Por quê? Porque talvez os jogadores que você pega emprestado lá não sejam bons MLD, MLE, eles não tenham fôlego para ir para voltar, tá? Então pode complicar um pouquinho aí a sua parte defensiva, mas testem mesmo assim. Aí o que eu recomendo? Recomendo um 4-4-2 ou até mesmo um 3-5-2, mas um pouquinho menos agressivo, né? Os jogadores mais retruncados ali, porque esses 2 caras aqui é o que faz a principal diferença nessa tática, né, galera? Porque tem que ser caras que tenham fôlego para subir e descer os 90 minutos do jogo. Beleza? Testem, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Um grande abraço, é nóis e tamo junto!